Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma análise pós-jogo para o canal FutiJotas. Falar bastante de Corinthians 2, Fluminense 0. Ufa, torcedor corintiano, finalmente o Corinthians vence uma partida sob o comando do Luxemburgo. A última vitória do Timão tinha sido contra o Remo, né, no jogo que garantiu a classificação para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E o Corinthians conseguiu, pegou um adversário que é um dos que vem jogando melhor, né? Um dos adversários que vem conseguindo se destacar no cenário do brasileiro, na Libertadores. O primeiro tempo, e aí mostra algumas ideias, né? Primeiro, em relação, vamos falar a escalação, acabou de ter, inclusive ontem, né, a gente fiz uma live com você aqui no canal FutiJotas, porque a gente tinha informação, né, dando os créditos pro Luiz Fabiani da Rádio Tatiaia, depois isso repercutiu bastante, que o Fábio Santos poderia jogar de volante, e até detalhei, pensei na parte tática, mas o Luxemburgo optou por não inventar e colocou o Rony como titular no lugar do Paulinho, então o Luxemburgo vem mantendo o mesmo time base dos últimos jogos, com Cássio, Bruno Mendes, que ganhou posição na lateral direita, Gil, Murilo e o Bidu, que é outro que também ganhou posição. No meio de campo tendo o Rony jogando como primeiro volante, no lugar do Paulinho lesionado, Fausto Vera e Maicon, e o ataque com o Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. E o Corinthians mostrou no primeiro tempo uma marcação muito forte, teve novamente aquela ideia de uma marcação que a gente fala, né, com as linhas mais baixas, marcando da intermediária para trás, procurando ter um time mais compacto. O Fluminense deu trabalho, chegou a criar chances, mas você via muito tendo que finalizar muito de longa distância, acabou sem conseguir entrar na defesa adversária. No segundo tempo, e aí acho que também com o cansaço e com o Corinthians ganhando um pouco mais de confiança, o Timão entrou na partida, conseguiu jogar, então abriu o placar, daí assim, num lance, numa bola, um lateral meio confuso, o Rony volta, consegue desarmar a bola, acha, e o desarme vem com uma bola que vai pro Matheus Bidu. Matheus Bidu faz uma inversão, já vem a inversão da jogada, então vai para a esquerda com o Matheus Bidu. Matheus Bidu inverte a bola pro Yuri Alberto, faz um lançamento, o Yuri Alberto só escora e o Roger Guedes vem já quase embaixo do gol e abre o placar. O Fluminense veio para cima tentando, que também o tricolor carioca vem de uma sequência, agora chegou no quarto jogo seguido sem vitória. E aí a surpresa para mim, né, o Luxemburgo colocou o Renato Augusto com 27 minutos de jogo. Eu achei que, falei até para um pessoal que perguntou, falei, acho difícil que o Renato Augusto entre. Se o jogo tiver, principalmente se o jogo tiver tranquilo, talvez ele entre para jogar 10, 15 minutos. Jogou um pouco mais que isso, né? O jogo teve 6 minutos de acréscimo, então o Renato Augusto jogou quase 30 minutos, vamos dizer assim, conta rápida aqui. E ele acabou, no lance do segundo gol, ele aparece, né? Porque é justamente aquilo que eu sempre já comentei em vários vídeos. Faltava alguém para uma cabeça pensante no meio de campo, não só na criação, mas quando o jogo está enroscado, para você parar um pouco, não ficar só na correria, toda hora entregando a bola para o adversário. E foi que isso aconteceu. O Renato Augusto entrou, ele dá uma segurada na bola, consegue arrumar um passe para o Fagner, ele tinha entrado no lugar do Bruno Mendes. O Fagner perde a oportunidade, acho que ele, ali eu já estava preparado até para achar que criticar o lateral, porque tinha acho que o Wesley acho que o Yuri Alberto estava aparecendo livre nas costas dele ali pelo setor direito, ele inverte a bola para o Roger Guedes. O Guedes tenta fazer um passe para o Yuri Alberto, né, tenta devolver a assistência, mas a bola acaba entrando, né, sem chances para o Fábio. 2-0, terminou com uma vitória merecida do Corinthians. Vou trazer aqui nesse vídeo para vocês alguns números, vou olhar aqui um pouquinho, sair um pouquinho do vídeo aqui, o foco na câmera para trazer para vocês. O Fluminense trocou muito mais passes que o Corinthians, foram 629 passes certos do Fluminense e 38 errados. O Corinthians teve 232 e 31. Por um outro lado também é importante citar, né? O Fluminense também um trabalho do Diniz que merece elogios. 94% de passe certo. Tô pegando aqui os dados, inclusive do Footstats, vamos deixar dando os créditos. Mas o Corinthians também teve um bom percentual de passes certos, foi 88,2. Então o Corinthians também evitou ficar rifando muito a bola. A gente viu alguns lançamentos, a gente no primeiro tempo tentando chutão, mas o Corinthians não errou muito passe. 88% de passes certos numa partida não é um percentual baixo. Em termos de finalização, o percentual foi parecido dos dois, né? O Fluminense teve 31,8% de acerto, o Corinthians teve 30,8%. Mas teve uma diferença grande em relação
Em relação às finalizações, né, o Corinthians finalizou 4 vezes no alvo, 9 foram para fora, o Fluminense finalizou 7 no alvo, 15 no alvo. O Corinthians desarmou muito mais, né? Foi muito mais. O Corinthians desarmou 14 vezes, apenas um errado. O Fluminense desarmou 6 vezes. Então a gente mostra também uma questão em relação a isso. O Fluminense abusou de cruzamentos, foram 20 cruzamentos errados, 4 certos. O Corinthians 16 errados, 5 certos. Em termos de interceptação, números iguais, 6 por 6 para cada um dos times. Posse de bola, o Fluminense, como esperado, teve mais posses, você tem 4,97 contra 35,03 do Corinthians. Em relação às faltas, a gente tem um detalhe importante que a gente pode estar citando, né? O Corinthians também teve muito mais faltas na partida, foram 6 faltas cometidas pelo Fluminense e 18 pelo Corinthians, acabou matando muito a jogada, então dá para também citar um pouquinho nessa questão. Vamos falar um pouco das atuações individuais, acho que aí também começar a falar em termos de destaques da partida. E rapidinho aqui, porque tem jogos começando, tem o jogo do Palmeiras daqui a pouco, o Santos também, eu quero ver algum dos dois para poder assistir, para trazer o vídeo para vocês. Cássio merece muitos elogios hoje, mais uma atuação segura, e aí eu vou cutucar, inclusive alguns amigos meus que falaram, o Cássio misteriosamente voltou, ficou fora do jogo decisivo da Libertadores, mas volta para um jogo teoricamente mais tranquilo. Porque o Cássio teve amidalite, não treinou, e aí ele entrou o Carlos Miguel, hoje entrou contra o Fluminense e jogou muito bem, foi um dos melhores, um dos destaques da partida. Elogio de novo para a atuação Murilo, mais uma vez bem dentro de campo. O Gil, eu entendo, muito torcedor critica, mas hoje também uma atuação muito boa. Gil e Murilo anularam o Cano. O Cano deu uma finalização para o gol o jogo inteiro. Então, o principal artilheiro, né, um jogador que é a preocupação nesse setor. Gil e Murilo anularam o Cano. Nas laterais, tanto o Bidu quanto o Bruno Mendes. O Bruno Mendes hoje muito mais numa atuação defensiva, muito bom nesse quesito. Do lado esquerdo, o Bidu, presença muito forte na marcação, mas ajudando muito no momento com a bola. Vou citar aqui um jogador que eu sei que muito torcedor, e eu acho errado isso, por conta de... É um atleta muito útil dentro do que se propõe na marcação, que é o Rony. Hoje ele, mais uma vez, na parte de marcação como volante, ele ajudou muito. Ficou sobrecarregado por conta dessa marcação. Você tem o Roger Guedes com mais liberdade, o Yuri com liberdade. Tanto que o Ganso hoje pelo lado do Fluminense teve espaço em alguns lances, criou algumas jogadas de perigo. E aí, teoricamente, o Rony, o Fausto Vera e o próprio Maicon teriam que estar tendo problemas nessa questão. O Yuri Alberto hoje fez uma partida que eu achei interessante do atacante. Ele lutou bastante, não teve omisso, driblou, conseguiu criar passes, ele estava mais à vontade em campo, deu a impressão disso. E ele não foi uma partida de sonhos, mas é uma partida que merece ser elogiada por conta do que ele vem jogando. Uma fase técnica que ele estava hoje. Acho que das últimas partidas foi a melhor partida dele depois de muito tempo. Roger Guedes com 2 gols, é difícil você não elogiar, não falar os méritos do atacante que ultrapassou o Romero na artilharia da Neoquímica Arena. Uma menção também acho que razoável em relação ao Michael, que se propôs na marcação, não foi um jogador ruim. Então acho que é até interessante falar, porque hoje na vitória o Corinthians não teve ninguém que se destacou negativamente. Depois de muito tempo tinha o contrário, tem uma atuação sólida do Corinthians, principalmente na marcação. Pecou com relação de problemas na criação de jogadas, e aí você tem o meio de campo, essa ideia do Luxemburgo, talvez não ser o próprio Adson, que poderia ser um desafio, acabou não conseguindo se destacar tanto. Mas você está jogando com 3 volantes, você colocou Rony, Fausto Vera e Michael, nenhum dos 3 é uma cabeça pensante, é o cara para criar jogadas. Tanto que o Corinthians, quando entra o Renato Augusto, ele dá uma acalmada, e o Renato Augusto já trabalha, já ajuda a desarmar, já começa a arredondar um pouco mais a posse de bola. Mas a gente viu, acho que dá para começar a comparar dos últimos jogos, desde a derrota contra o Atlético Mineiro, onde o Corinthians se desconcentrou, principalmente no segundo tempo, mas você já teve contra o Flamengo, contra o Argentino Júnior e contra o Fluminense. São 3 jogos que a defesa do Corinthians jogou bem. Perdeu pro Flamengo? Sim, mas foi um gol o Corinthians jogou melhor. O Léo Pereira faz um gol no final do jogo já lesionado, então era um resultado que o Corinthians podia ter vencido e não ter sofrido gols. Não foi ameaçado pelo Argentino Júnior. E hoje, contra o Fluminense, teve um time que tem o trabalho do Diniz, que vem se destacando muito na parte ofensiva, trazendo qualidade nessa questão.
O Fluminense hoje não conseguiu ultrapassar o Cássio. O Cássio trabalhou, fez defesas importantes, sim, mas você também analisando, além das finalizações com perigo, por conta de um time que tem qualidade e está num esquema de mais de um ano de trabalho do Diniz, o Luxemburgo indo para o seu primeiro mês, se eu não me engano, de trabalho, né? Acho que passou o primeiro mês agora, ainda fazendo os ajustes e conseguiu mostrar. Então, nós precisamos também pontuar essas questões aí. Criticar quando precisa criticar, mas analisar os pontos fortes também quando precisa. E acho que a defesa do Corinthians, o torcedor está vendo isso. No segundo tempo também, depois da nem mais, ao contrário de outras partidas, a impressão que você tinha, né? Hoje eu não acompanhei a partida presencialmente, vi apenas pela TV, mas você sentia que era uma impressão que o Corinthians não estava concentrado, estava focado, teve as substituições, e o Corinthians não se desconcentrou. Muito torcedor, claro, aquele pô, será que agora vai vir a primeira vitória depois de muito tempo? Mas dentro de campo você viu jogadores tranquilos, não parecia que o Corinthians estava próximo de levar o gol de empate. A mesma marcação, o Wesley entrou no segundo tempo com muito gás, o Fagner entrou muito aceso, então consegue fazer um desarme importante na defesa, mostrou uma qualidade, mostrou uma confiança. Depois do gol, né, depois quando o jogo acaba, pareceu assim, foi uma emoção muito grande pro torcedor, pros jogadores, né? Isso foi nítido, você vê que tiraram o peso das costas. Então a gente agora entender como é que o Corinthians vai se portar daqui pra frente. Pega o Galo, e acho que pegar esse jogo de 2-0, a volta do Renato Augusto, o resultado, 2-0 levaria a partida para as penalidades na Copa do Brasil. Então são dois extremos. O Corinthians não tá no rumo certo, conseguiu a primeira vitória depois de muito tempo. A parte ofensiva segue com problemas, não funciona mais como antes o jogo entre o Yuri Alberto e o Roger Guedes, por mais que o Yuri tenha dado assistência pro gol do Roger Guedes, e no segundo gol era para ser um passe, uma assistência pro Yuri Alberto também, a bola acaba entrando. Mas acho que falta nessa questão, falta ainda o time conseguir ter uma atuação mais tranquila, somente na hora que pega aquele último terço que a gente fala, a intermediária ofensiva na direção do gol adversário, né? Como conseguir criar jogadas, conseguir trabalhar. Hoje o Corinthians teve muitos cruzamentos, e viu tanto do Matheus Bidu, muito do Matheus Bidu procurando tanto o Roger Guedes quanto o Yuri Alberto, que se posicionaram bem na área, mexeram, deram trabalho para a defesa adversária. Toda hora tendo isso aqui. Então a defesa do Fluminense trabalhou muito. Felipe Melo, inclusive, o jogo teve que ser substituído logo no segundo tempo, né? Porque já não estava cansado de tanto correr atrás, de estar tentando segurar os jogadores do Corinthians. Yuri Alberto e Roger Guedes tem essa característica de movimentação. Felipe Melo já não é mais nenhum garoto, então teve todo esse problema. Vai pegar um Galo, que tá tendo um jogo complicado agora contra o Palmeiras. Vamos ver como é que vai estar fisicamente o Atlético Mineiro para o jogo de volta. Não dá para pensar. O Corinthians não virou favorito para ultrapassar, para classificar na Copa do Brasil. Vai precisar jogar sério, vai precisar manter essa mesma postura ofensiva. De repente você vai ter o Renato Augusto apto para jogar 60 minutos, 70 minutos, e a esperança do torcedor é que o Renato, camisa 8, consiga fazer toda a parte de criação que seja necessário para fazer o Corinthians conseguir os gols, para pelo menos levar a partida para as penalidades. Mas isso é assunto para a semana que vem. Amanhã, lembrando, né, galera? Amanhã tem Corinthians Motia e tem aquele programa logo na segunda-feira para a gente detalhar, falar muito mais sobre essa vitória do Timão. Abraços.